Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda a mais um Pô de Pedra e hoje uma edição super especial. É o episódio 1 da nossa série de entrevistas com personalidades da arquitetura. Olha só que coisa legal. Vocês acharam que a gente esqueceu dos nossos parceiros arquitetos? Claro que não. A gente vai ter um dia totalmente especial, que é esse dia de hoje, para a gente entrevistar os arquitetos que transformam o nosso gradiente urbano, para aqueles arquitetos que estudam e se inspiram no melhor que a natureza tem para dar, que estão contribuindo na construção civil, que estão trazendo inspiração para a área de construção civil do nosso Brasil. Nada mais justo do que o Pó de Pedra conversar com eles, nossos queridos arquitetos e arquitetas, decoradores, pessoas que trabalham como design de interiores, que vão aqui sempre, nesse dia da semana, trazer um pouco desse conhecimento, bater um papo, contar um pouco sobre sua visão de arquitetura, como que a arquitetura está se moldando nesse ano e para os próximos anos, o que a arquitetura tem feito para evoluir a nossa construção civil. E hoje eu estou aqui com uma convidada super especial, a nossa querida arquiteta Suelen Belúcio. Tudo bem, Suelen, com você? Tudo bem. É um prazer enorme estar aqui hoje para falar um pouquinho sobre arquitetura com vocês. Pois é, ela veio de Vitória, sediada lá em Vila Velha, Vitória. Está aqui a sua querida Carol, a sua assistente número 1, a nossa queridinha. Nós almoçamos juntos hoje e tivemos muito contato, né, Carol? Aqui, o escritório lá é bem animado, né? Tem uma galera bacana lá. Como é que é o nome da galera que tá lá do escritório? Além da Carol, né? Temos o João Vitor. Um abração pro João Vitor. Letícia. Um beijão pra Letícia. E o Davis. E um abração, um aperto de mão pro Davis. Esse é o time da Suelen Belúcio. Fica onde o seu escritório, Suelen? Meu escritório fica em Vila Velha. Próximo ali do Hospital Vila Velha. Não, só pra gente ter uma referência. Fica ali, qual o nome daquele bairro ali? Ali é centro, né? Ali no centro de Vila Velha. Mas a Suelen tem um tema super especial para trazer pra gente aqui hoje, para falar de um assunto muitas vezes negligenciado, esquecido da arquitetura, em que ela e o seu time têm incorporado, têm estudado sobre o tema, têm especificado sobre o tema, têm arquitetado sobre o tema, e a gente vai trazer aqui de maneira muito tranquila, apresentar para você um conhecimento bem bacana da parte da arquitetura. Você está achando que a arquitetura é só fazer aqueles desenhinhos lá, baixar plantinha na internet, fazer aquelas gambiarras que você faz lá, ou fazer obra sem arquiteto, sem engenheiro, sem decorador. Todo mundo estuda para se dedicar a uma área, né, Suelen? Sim, exatamente. Cada um no seu quadrado, né? Exatamente. Então a gente vai falar um pouco disso. É um prazer ter vocês aqui. Esse é o primeiro programa, como eu falei, da área de arquitetura. A gente quer conversar sobre arquitetura de uma maneira muito específica. A gente quer falar sobre a pedra natural, sobre as rochas ornamentais, mas a gente quer falar também como que a arquitetura tem enxergado as rochas nesse momento, nesse momento da construção civil. E, Suelen, vamos falar um pouquinho hoje sobre arquitetura. Já vou direto ao ponto com a Suelen aqui. Suelen Belúcio, arquiteta, tem o seu escritório, tem um time grande trabalhando com ela. Como que você enxerga hoje, Suelen, a arquitetura dos dias de hoje, dos anos 20, né, dos anos 2020 para frente aí? Ela é muito diferente da arquitetura que se praticava nos anos 90, nos anos 80, nos anos 2000. Vamos falar um pouquinho sobre como o arquiteto enxerga a arquitetura hoje em dia. Ok. Bom, essencialmente a arquitetura, ela evoluiu, mas ela não mudou, né? Desde o princípio, a arquitetura ela sempre foi voltada para o homem como centro, ambientes e espaços projetados para o ser humano viver ali. Essa é a essência da arquitetura. Essa é a essência. Eu sempre enxerguei dessa forma, mas eu enxergo que a arquitetura, o design moderno, durante muito tempo, ele se perdeu um pouco desse homem como centro e começou a se voltar muito para as tendências,
somente para o que é belo, somente para aquela... É o que muita gente acha quando fala sobre contratar arquiteto, inclusive, né? Eu quero contratar para minha casa ser bonita. Mas, na verdade, a arquitetura ela vai muito além disso. É a gente entender que estamos projetando para seres humanos que vão viver ali dentro e todo o contexto do que está sendo escolhido, especificado e projetado precisa considerar isso. Eu entendo que depois da pandemia, a gente teve como se fosse um afinamento desse olhar. As pessoas voltaram a olhar a arquitetura para o ser humano, porque muita gente começou a ficar muito tempo dentro de casa. Então, as pessoas começaram a sentir falta, principalmente, do contato com a natureza, que foi negligenciado por muito tempo. Então, se vocês observarem as mostras de arquitetura antes da pandemia e depois da pandemia, a natureza hoje ela está muito, quase que 100% presente, tanto com o uso das pedras naturais, com o uso de outras texturas, o uso de plantas, a incorporação da natureza para dentro da arquitetura é algo que está muito, muito em alta hoje. Mas, Carol, muito importante, nós vamos entrar nesse assunto que você está abordando, essa coisa da conexão com a natureza. Eu quero falar sobre isso, mas antes da gente adentrar nesse ponto, a gente vinha falando no off aqui, eu expliquei para você que eu sou técnico, né? Técnico em edificações, e eu trabalhei com obras a minha vida inteira, né? Na área de projetos. E estudei, me lembro, não tenho flashes de memória, Carol, da época, eu fui uma das últimas gerações que trabalhou com prancha, que estudou com prancha. Você estudou com prancha? Estudei também. Estudou também? Desenhei à mão. Desenhei à mão e tal. E eu lembro que quando a gente fazia o carimbo, a gente faz o carimbo, eu trabalhei com arquitetura, tive escritório com arquitetos parceiros, e eu lembro que a gente fazia o carimbo, e você tem o título ali da discriminação da obra e tal, e a gente sempre colocava lá, residência unifamiliar, residência, não é isso? Projeto residencial unifamiliar. Tá? E a gente tinha você é o primeiro programa que a gente está falando sobre arquitetura aqui, sempre que possível eu vou perguntar isso para os arquitetos. A gente tinha um conceito de casa, você falou que hoje se preocupa-se muito com o estilo da casa bela, casa bonita e tal, mas a casa também precisa ser funcional, correto? Sim. Ela tem que estar adaptada às suas necessidades, ela tem que ser prática, ela tem que ter conforto, ela tem que fornecer alguns quesitos, né, de sobrevivência, de vivência ali, de proteção, etc e tal. E eu vejo que a forma de se constituir família, a forma das pessoas viverem está cada vez ficando um pouco mais diferente, né? Sim. E a gente falava um pouco da minha família, nossa, que família grande, para mim é normal, mas eu sei que a minha família é anormal, né? Eu tenho 4 irmãs, nós somos em 5 e tal, são famílias grandes. E eu vejo que as casas estão cada vez, as famílias estão diferentes, né? Mãe solteira, ou pessoas que são solteiras e não casam, enfim. Você acredita que essa mudança na forma de compreender família, na estrutura familiar, também tem afetado a maneira de projetar a arquitetura? Sim, acredito que sim. É algo que impacta, na verdade, o que eu sinto que causa um impacto maior é a valorização dos momentos em família, hoje em dia. Acho que a constituição familiar mudou muito, existe sim essa diferença hoje das famílias menores, mais compactas, né? E isso fez, inclusive, com que a construção civil fosse migrando para a verticalização. Hoje a gente vê muito mais prédios do que casas, porque ali eles conseguem concentrar um número muito maior de apartamentos. Os apartamentos são menores, mais compactos, com menos quartos. Isso existiu um impacto, sim. Mas o que eu enxergo hoje na minha atuação, que mudou muito de antigamente para agora, é a configuração da casa. Por exemplo, antes a gente tinha muito aquela segregação de espaço
do espaço Privado. íntimo da casa, que é onde ficavam os quartos, às vezes uma sala de TV, e o espaço de serviço, que a gente falava antes, né? Que era a cozinha, a área de serviço. Hoje, tudo isso já vem com uma proposta mais integrada, porque as pessoas passaram a valorizar muito esses momentos em família, cozinhar se tornou um hobby, não é mais somente um momento de serviço, né? E aí as famílias começaram a adquirir essa aceitação e esse hábito de ter os ambientes integrados. Sala com cozinha, por exemplo, é o auge do momento. Sala integrada com cozinha. E aquelas bancadas, na verdade, aquele estilo americano, né, de ilha, começou a tá muito mais presente, né? Isso também é em decorrência do modo das pessoas usarem as casas, né? Os espaços, correto? Uhum. E aí me vem à cabeça, quando você falava aqui, às vezes a pessoa reclama que revestir determinados materiais na casa é caro. Uhum. Ah, é muito caro botar uma pedra natural, é muito caro. Mas às vezes as pessoas não se dão conta que elas estão pagando muito mais caro pelo espaço, né? Exatamente. Elas acham caro uma pedra, mas às vezes ela tá morando num apartamento menor e a gente respeita, porque vai do bolso da região também, da necessidade de cada um. Mas às vezes o cara tá pagando um horror de dinheiro num apartamento de 40, de 80 metros, de 45, 50, 60, 70 metros quadrados. E não acho estranho isso, mas acho estranho às vezes valorizar uma pedra natural no ambiente, né? É mesmo. Não é verdade? Acha caro fazer a decoração, mas paga caro no espaço e você nem tá reclamando. Muito mais caro no metro quadrado. No metro quadrado, né? Muito bem. Então, proporcionalmente, nós estamos em vantagem ainda. Mas vamos lá. Então, Sueli, então é fato que existe uma mudança. As pessoas estão valorizando momentos em família, né? Momentos sociais dentro da própria casa. Acabou um pouco aquela barreira, né? Sim. De ter aquela cozinha. Eu me lembro que os apartamentos de antigamente, dos anos 80, ficava a cozinha às vezes pequenininha num cantinho, com aquele paredão, toda de azulejo em cima e embaixo, parecia um necrotério, aquele azulejo branquinho, ou então aquele azul piscina. E hoje não, hoje a cozinha está integrada à casa. Sim. E o que você acha que a arquitetura moderna, a arquitetura atual, você tem um bom tempo de estrada, mas também pouco tempo de formada, né? Se for comparar com a linha do tempo de um cara velho igual eu. Mas você se formou nos anos 2000, você me falou, formou em 2019. O que você acha que... Como está a escola da arquitetura atualmente? O que é a escola de arquitetura? O que a faculdade tem ensinado para a galera? Quais são os pontos importantes de inovação para quem está entrando na profissão agora? O que está se trazendo de novidade? Tá, vamos lá. A faculdade de arquitetura, eu considero ela bem superficial quando a gente compara ao que a gente precisa atuar no mercado, né? Hoje, principalmente aqui no Espírito Santo, a atuação da arquitetura ela é muito voltada para interiores. Hoje, por exemplo, o meu escritório atua com arquitetura, construções do zero, mas a maioria dos clientes eles já vem com essa proposta de querer a casa completa, com a decoração de interiores toda já pensada e planejada. A faculdade de arquitetura ela é muito voltada para a arquitetura do zero, né? Eles não abordam muito o interior, mas eu acho que são duas coisas que caminham junto. A gente precisa sempre pensar no contexto completo. E a gente sente, assim, que eu, quando fiz a graduação, a gente fala superficialmente sobre tudo um pouco ali, estudamos a arquitetura residencial, sempre é um foco, mas estudamos um pouco sobre a arquitetura hospitalar, comercial, corporativa, a gente fala um pouquinho sobre tudo, mas é tudo de uma forma mais superficial. Então eu acho que quando a gente vai para o mercado de trabalho, a gente acaba se deparando com as necessidades dos nossos clientes, né, do nosso público, e a gente precisa estar sempre buscando entender e se especializar naquilo que o mercado exige hoje. Então, e o que o mercado exige hoje, por exemplo? Tá, o mercado hoje, ele exige um aperfeiçoamento desse entendimento que a arquitetura é voltada para o ser humano. Eu vou bater muito nessa tecla aqui hoje. Não, mas é isso que eu quero, esse é o tema, e eu vou entrar vou entrar no foco da questão, o seguinte, a Suelen, na maneira de desenvolver o trabalho dela, tá até na bio dela lá no Instagram, depois vocês sigam lá. Ela defende uma pauta
poucas vezes eu vi abordando assim, de maneira tão clara, específica, arquitetura, arquiteta especialista em neuroarquitetura. Então, já vamos entrar nesse ponto aqui. Que frase, isso é uma frase de efeito, ou é um bordão, ou tem algo a mais dentro desse conceito aqui? Fala para nós, ou é um conceito? Na verdade, vai muito além, né, de um conceito. A neuroarquitetura, ela é a minha especialização hoje, né? Eu sou arquiteta especializada em neuroarquitetura e ela nada mais é do que a união da neurociência com a arquitetura. Ou seja, é a gente entender que todos os ambientes onde a gente vive vão impactar de alguma forma no nosso cérebro, positivamente ou negativamente. Então, tudo o que tem aqui, por exemplo, nesse estúdio, vai impactar de alguma forma, vai fazer a gente se sentir mais calmo, ou mais tenso, ou mais tímido, ou um pouco com a sensação de que você pode extrapolar um pouco mais. Todos os detalhes, os materiais, a iluminação, tudo influencia de alguma forma. Então, basicamente, a neurociência, ela estuda o cérebro humano, né? Por isso que eu bato nessa tecla de que a arquitetura, ela precisa entender o homem como centro. A gente precisa entender que são seres humanos que vão viver ali e que a arquitetura, ela precisa estar voltada para isso. Ela precisa entender isso, a essência disso e projetar para que essas pessoas tenham uma qualidade de vida melhor dentro desses espaços. Então, por exemplo, você deu um exemplo aqui, a gente entra aqui nesse estúdio. Qual a leitura que você faz desse estúdio aqui, dessa estrutura nossa? Tem como a gente fazer ou esse é um trabalho demorado? Pelo menos em poucas linhas dá pra gente fazer uma leitura desse ambiente aqui? Tem como a gente fazer superficialmente, né? Então fale superficialmente. Tá, por exemplo, o espaço que a gente tá é um espaço que tem esse contexto mais da cor preta presente, né? É uma cor que causa um pouco de intimidação. Aqui a gente sente que é um ambiente que a gente precisa se comportar, vamos dizer. É a mesma sensação que a gente tem quando entra numa igreja, por exemplo. Você não entra... Às vezes você tá falando alto lá fora com um amigo, quando você entra, você começa a falar baixo e você se comporta. Calma, entramos na igreja agora. O padre tá falando, o pastor tá falando. Não, pode estar até vazia a igreja, mas sim, você sempre vai ter essa sensação que você tem que ser mais contido ali dentro. Boa! Então, o ambiente, ele já te causa aquela intimidação, né? Exatamente. Algumas lojas, por exemplo, no shopping, tem lojas que você entra, que você sente que você precisa andar, circular. Exemplo, a Centauro é uma loja de esportes. Você tem que estar ali andando, circulando, vendo. Entra numa John John, é uma loja que é parecida aqui com esse contexto do estúdio, uma loja mais preta, com a luz bem baixinha, você já entra um pouco mais querendo olhar com calma, porque o foco deles é uma venda mais pontual, de produtos únicos. Então, a neuroarquitetura é isso, é entender como você quer que o ser humano se comporte ali dentro e o que você quer que ele sinta. Boa, muito legal. Aí, Ricardo, e aí entra também a aromaterapia também nesse negócio aí. Sim. Porque o Ricardo tem uma essência. Cadê a essência, Ricardo? Não colocamos hoje, não? Hoje que veio as arquitetas aí, cara, você esqueceu de dar o cheirinho ambiente? Tem uma essência aqui que o Ricardo comprou aí e tal. Ai, Bruno, o cheirinho do estúdio aí, ele dá uma pincelada legal. Aqui. Ela complementa a experiência, né? Boa. A aromaterapia, na verdade, a arquitetura, ela não é só a parte visual, é o contexto de todos os sentidos. Visual, a parte tátil, a parte auditiva, olfativa. Então, quando você une todos esses sentidos aplicados da forma correta, você causa na pessoa a sensação que você quer que ela tenha. Eu fiz um curso uma vez, Suelen, uma arquiteta, eu esqueci o nome dela agora, mas me perdoa, minha amiga, eu esqueci seu nome, mas deve estar salvo no celular aqui, que ela era especialista em projetos roll-on, já ouviu falar disso? Não. Pois é, ela se especializou em fazer projetos que replicam uma linguagem visual da empresa. Basicamente é o seguinte, vou dar um exemplo aqui, já que você já fez propaganda gratuita para Centauro e para John John aí, vai, aceitamos o jabá da galera aí, se quiser. Sim. A gente, vou fazer outro jabá aqui para McDonald's. Aí eles, por exemplo, ela é contratada, cada loja McDonald's é uma, né? Ela tem um espaço físico. Aí a ocupação do espaço, ela obedece não só à padronização visual, mas de ocupação do espaço. Tem toda uma padronização.
Aí os projetos deles são para cobrir esses espaços, entende? Aham. Então, obedece um pouco dessa linguagem aí que você está trazendo, né? Sim. A experiência. Então, a neuroarquitetura também tem a ver com isso, você experimentar o espaço. Sim. Não apenas só ocupar. É isso mesmo? É exatamente isso. A neuroarquitetura, ela tem essa intenção mesmo, da pessoa viver aquele espaço e experienciar aquele espaço e receber o sentido certo, sabe? Quem é a pessoa no Brasil, se é que tem, uma pessoa, algum estudioso, algum cara que seja referência em neuroarquitetura no Brasil? Quem é esse cara? Tem Lori Kriesel. Inclusive foi meu professor na pós, e ele é das maiores referências hoje no Brasil em neuroarquitetura. Ele é capixaba? Não. Não? Não sei dizer de onde ele é. Mas ele você não estudou é capixaba. com ele no Espírito Santo? Eu estudei, mas a minha pós foi online. Foi online. Então, tinha alunos e professores do Brasil todo. Então, o Lori Kriesel trouxe esse elemento interessante para a neuroarquitetura aí. Sim. Tem algum projeto dele que a galera pode conhecer, assim, que seja uma referência? Olha, não sei dizer, assim, de cabeça, mas um projeto que a gente, inclusive, se interessou muito em conhecer durante os estudos, né, da pós, foi o próprio escritório dele. Tem muita neuroarquitetura aplicada. Então, ele vai, teoriza ali, explica todinho aqueles conceitos, né? Que é o que você aplica hoje no seu dia a dia. E hoje, a sua clientela, os clientes que te procuram, Sueli, eles já te procuram entendendo que você tem essa especialização, que você adota essa visão de mercado aí de concepção de projeto? Sim, muitos sim, e alguns ainda nem sabem do que se trata. Então, neuroarquitetura, um conceito novo, mas nem tão novo assim, antigo, né? Uhum. Que você tem, né, de maneira teórica e prática, tem trago à luz agora. Ou seja, a casa é feita para os homens morarem, não o contrário, né? Uhum. Não a gente tem que se adaptar aos espaços, os espaços que tem que se adaptar a nós, não é verdade? Isso aí. Nós estamos na era sem padrão, não é isso? É isso aí. Porque antigamente você ia comprar uma cama, só tinha a cama padrão, cama de casal e cama de solteiro. Hoje você tem king size, hoje você tem queen, hoje você tem extra queen. Hoje você pode mandar fazer uma cama lá do seu tamanho, personalizada, né? Carros a mesma coisa, e espaços cada vez mais, hoje existe mesmo em prédios que os apartamentos, eles são replicados por tipo, né? Uhum. Mas hoje você tem condição de fazer uso de uma arquitetura mais moderna e usar... E qual o benefício, Sueli, da neuroarquitetura pensada ao ambiente? Uhum. Bom, objetivamente falando, o maior benefício da neuroarquitetura é a qualidade de vida, o aumento da qualidade de vida. E por que isso acontece? Vou tentar falar de uma forma de fácil entendimento, porque a neurociência ela é muito complexa, né? Então, a gente precisa entender o porquê que cada coisa influencia no nosso cérebro, e se a gente trouxer isso de uma forma muito técnica, vai ficar difícil da galera entender. Mas por que a neuroarquitetura ela melhora a nossa qualidade de vida? Porque ela traz vários instrumentos que influenciam de uma forma positiva para o nosso cérebro. O principal deles que eu considero é o design biofílico, que é trazer a natureza para dentro dos ambientes. E isso influencia o nosso sistema mesmo, né, do nosso corpo. A produção dos hormônios de forma correta, a nossa qualidade do sono, que ela é muito impactada pela iluminação, pelos materiais. Tudo isso vai influenciar de alguma forma, que vai trazer aquele sentimento bom, que a gente vai se sentir bem, vai se sentir acolhido, vai se sentir confortável, e isso automaticamente influencia a nossa qualidade de vida. Agora, Sueli, você tocou nesse assunto, principalmente a molecada jovem, o cara que sai de casa às vezes com 16, 17, 18 anos, 20 anos, vai estudar, vai morar numa cidade fora, o cara se acostuma com aquele muquifo, ele forma um muquifo, o cara vive mal pra caramba ali, a casa toda desarrumada, toda suja. Às vezes pessoas têm condições financeiras também, não tô falando só de pessoas que não tenham essa condição.
Mas não acaba que o ser humano é um pouco adaptativo, não? Acabou se adaptando a uma qualidade de vida péssima, ruim, mora num espaço mal distribuído e ele acaba acomodando naquilo ali. Não tem isso também? Tem. O ser humano, ele se adapta e se acostuma com aquilo, mas muitas vezes ele tem muitos problemas que têm a ver com isso e ele negligencia. Muita gente tem problemas fortíssimos de depressão e quando a gente vai olhar a casa dessa pessoa, tem várias coisas ali que podem estar provocando essa depressão e a pessoa nem percebe que é isso, associa a outras coisas. Ou seja, tá na casa, aquela casa opressora, oprimida, aquele ambiente aquela casa desleixada. Fria, aquele ambiente frio. Eu resumo assim, é um ambiente frio, que você não sente vontade de estar ali. A pessoa se acostuma, porque é a casa dela. Mas poderia ser muito melhor com pequenas coisas, às vezes. Verdade. E você já conseguiu fazer o projeto dos seus sonhos? Assim, esse projeto que, cara, tudo que eu quis aplicar aqui, eu consegui aplicar. Você conseguiu fazer essa análise já? Ou você ainda está em busca do projeto perfeito? Ou não existe projeto perfeito? Cada um tem a sua particularidade. Olha, eu sou muito da particularidade. Eu acho que o projeto perfeito é aquele, claro, que a gente consegue aplicar tudo que a gente acha que é importante para o cliente, mas vários fatores influenciam, né? O custo, o quanto o cliente quer gastar, está disposto a investir, o gosto dele. Mas o que você falou aí sobre particularidade é o principal. Lá no escritório, a gente tem muito essa pegada da pessoalidade. A gente tenta entender aquela família e aquela pessoa para quem estamos projetando como uma pessoa e uma família única. Então, a gente não tem que aplicar ali o nosso gosto, o nosso sonho, o que a gente acha bonito. A gente precisa entender o que vai fazer sentido para aquela família. Às vezes não vai fazer sentido para mim, mas se é algo que faz parte da memória daquela pessoa, de uma memória afetiva, de algo que ela vai olhar e vai fazer bem, a gente vai fazer, É entendeu? o gosto do freguês. É isso aí. Mais ou menos, né? A gente tá aqui para orientar, lógico, se o cliente falar para mim, mas eu gosto de luz fria. Eu preciso educar ele e explicar por que a luz fria não vai ser boa para ele. Mas, às vezes, é quase um trabalho de um médico, hein, cara? Hoje, para ser arquiteto, tem que ser psicólogo também, tem que ser terapeuta. É uma união de tudo isso aí. Hã? É uma união de tudo isso aí. Tem que fazer uma terapia lá, meu irmão, não dá certo. Sei que você tá querendo, você vai arrumar problema com a sua mulher. Esses dias mesmo, a gente tava entrando numa discussão, eu e meu irmão, sobre o famoso, tá em alta agora falar sobre casa com cara de casa, né? Não sei se você viu sobre isso no Instagram. Muita gente tá falando, porque as casas estão vindo muito com aquela pegada moderna de casa sem telhado aparente, aquela fachada mais reta, com muito vidro, porta grande, mas eu não gosto, eu gosto de casa com cara de casa, tem gente que fala. Mas o que seria a casa com cara de casa? Porque talvez para você, essa casa não tenha cara de casa, mas para a pessoa que tá morando ali, ela tem. Então, a neuroarquitetura é sobre isso, é a gente entender a essência daquela família. Se aquilo faz sentido para aquela pessoa, aquilo vai fazer bem para ela. Então, a gente precisa projetar não seguindo um padrão, não seguindo a tendência, não seguindo o que é moderno, mas sim seguindo o que vai fazer sentido para aquela família. Olha, eu tenho casa própria, na época financiei pela Caixa e tal, e moro com minha esposa lá, compramos uma casa na época. Mas eu se Deus quiser, as coisas vão se adequar, a gente vai construir uma casa própria nossa, ao nosso gosto. Mesmo porque a vida inteira eu trabalhei com arquitetura e quero botar os meus elementos lá. E aí, uma coisa que eu já pensei pra mim, e eu acho que vai dar certo. O que vocês acham disso? Tô pensando em fazer um banheiro pra mim e um pra minha esposa. Será que vai dar certo isso? Acho que vai. Vai, né? Vai evitar de ter Quem briga. puder, dá pra fazer, não dá? Com Vou certeza. botar até um mictório, que aí fica um mictório lá na minha parte, lá, não dá problema. Vou botar um bidê, não sei pra quê, mas vou deixar ele lá. Por causa desse negócio afetivo aí. Eu lembro da casa de vovó. Na casa de vovó tinha um bidê, tinha o vaso e o bidê do lado. Eu olho o bidê, ninguém usa bidê mais. Não sei nem se fabrica bidê mais. Sabe o que é bidê, Carol? E é mais ou menos isso. Do lado do vaso, geralmente ele ficava. Ficava, né? do lado do vaso pra você se lavar ali. Não, é só se lavar ali. Aí joga um chuveirinho pra cima assim. Foi trocado pela chuveirinho que chama? Como é que é aquilo? Ducha higiênica. Ducha higiênica.
Mas então você está falando de... eu pedi para você trazer alguns exemplos de arquitetura, neuroarquitetura aí. Você trouxe para nós? Sim, tem Ricardão, dá para a gente fotos botar alguns aí. exemplos aí de neuroarquitetura? Bom, fala um pouquinho dessa cozinha aí, desse pedaço desse fogão que nós estamos vendo aí. Ok. Bom, essa é uma cozinha onde a gente pode ver neuroarquitetura em alguns elementos nessa foto bem focada. A pedra, com esse design de naturalidade, né? Essa pedra é um laminato, mas ela busca remeter à natureza porque ela traz o desenho. Ali, o desenho. Isso, os veios do mármore. A gente tem um armário azul, que foge um pouco do tradicional, mas o azul ele vai remeter ao céu, ao mar. Isso aqui é azul? É azul. Eu achei meio chumbo, sei lá. Não, é azul. Acho que é porque a foto tá bem ampliada. Mas é azul. É azul. Mas é que material que é esse? É MDF. É MDF? É MDF laqueado. Ficou bonito, hein? Ficou bem bonito. A gente tem, lá no fundo, se você ver, tem uma torre com MDF amadeirado. E a gente tem um revestimento aqui com um formato mais geométrico. Então, como que a gente aplicou a neuroarquitetura aqui? O que é isso aqui? Isso é uma lava-louças. Um lava-louça, tá. Tá ali embaixo. É o que você comentou no início. A arquitetura, ela precisa ser funcional, né? É muito importante que ela seja. Então, aqui a gente tem os elementos funcionais de uma cozinha, a própria lava-louças, a cuba, num tamanho que atendia o cliente, com a torneira, o cooktop. Mas a gente uniu vários materiais que vão remeter à natureza indiretamente. Então, o desenho da pedra, que vai remeter a algo natural. A cor do armário, que remete a uma cor que existe e é muito presente na natureza. E a madeira lá no fundo. A união desses três elementos, inconscientemente, causa uma sensação de bem-estar para quem está usando esse ambiente. Boa. Próxima foto aí. Essa é a mesma, uma imagem da mesma cozinha, que é uma península, né? Que a gente fez, com a bancada descendo, com a perna, os armários. Isso aqui provavelmente são ambientes conjugados. Aqui atrás deve ser a cozinha e lá... Lá é a sala. Sala de jantar? Jantar e assim? estar. É um apartamento ou uma casa isso aí? É um apartamento, em Vila Velha. E essa daí? Nossa, esse projeto é um queridinho, assim, do nosso escritório. É um lavabo de um consultório odontológico. E quando o cliente veio até nós... Deixa nessa foto aí, fazendo favor. Essa foto mostra melhor. Quando o cliente veio até nós, o que ele me pediu foi para criar um consultório odontológico que causasse sensação de conforto, como se a pessoa estivesse na casa dela. Porque muitas pessoas têm resistência em dentista, né? Ainda muitas pessoas têm medo do procedimento e normalmente as clínicas odontológicas, elas são muito frias. Aquela luz fria, o ambiente todo branco, que você se sente como se estivesse no hospital. E nesse projeto a gente quebrou isso. Tanto que se você olha, parece um lavabo de uma casa. A ideia foi trazer uma mistura de materiais, iluminação, elementos que vão trazer a sensação de acolhimento e bem-estar. Então, aqui a gente usou um cristalo na cuba, Olha né? só, pedra natural aqui, galera. É um cristalo com retroiluminação. É atrás aqui, né? É embaixo, na muito saia. Bom, embaixo, na saia. Olha que coisa Ficou linda. Muito... essa bancada Como é protagonista do Granilite? ambiente. Como é que chama isso? Isso aí é um papel de parede chamado mica. Ele é feito de pedras minerais também. Pois bem, é isso que eu lembro. Mas é papel de parede? É um papel de parede. Porque tem esse aí também em massa, né? Que você bota assim em massa, né? Tem. Esse é em papel de parede. Esse é papel de parede. Mica. Tá em alta esse material aí, né? Muito em alta. Ele fica parecendo pedrinha, né? É. Ele é pedrinha, na verdade. São né? pedrinhas mesmo, naturais. Ele é bem. muito elegante, esse papel, e ele traz a natureza. A gente tem aqui o MDF amadeirado, mais uma vez, né? Que também traz um pouco da madeira. E como nesse ambiente a gente quis trazer um pouquinho também de elegância, imponência, a gente usou os detalhes no preto, né? Os metais pretos. Muito bem. Tem mais algum aí? Esse projeto também é um projeto bem queridinho. Foi um dos nossos primeiros clientes. E é uma cozinha, onde a gente usou um quartzito na bancada. Quartzito bonito, cara. Lindo. Que coisa linda esse material, hein? Lindo. Também de apartamento. Também apartamento. E aí a gente trouxe essa proposta do quartzito subindo na roda-banca até encostar no armário. Esse quartzito, eu não lembro nem qual é o nome dele. A gente escolheu a chapa direto na marmoraria na época. Você foi na marmoraria lá e escolheu. E a gente escolheu. Esse material aí tá parecendo um super white misturado.
Tá muito bonito. Uhum. E tem os veios subindo aqui. Isso, a gente fez. Volta um pouquinho naquela imagem. A gente fez essa proposta de ter a pedra inteiriça, né, ali atrás. Essa pedra foi içada para chegar inteira no apartamento. Era Ou o seja, objetivo. deu um trabalhão, né? Deu um trabalhão. Chegar aí não foi Mas fácil. o cliente e a gente fez questão, né? E você usando esses tons mais pastéis aqui, o que seria isso? Um chumbo, um cobre? Isso, é um cobre, é um vidro. Isso daí é um vidro fosco. É vidro fosco? Aham, Muito cobre. legal, hein? E deu uma cobertura legal aí. O tom pegou o tom dos veios da pedra, né? Então fez um... O pessoal tem criticado um pouco mistura. essa iluminação aqui, tá falando que tá meio brega. Você acha isso mesmo? Eu acho tão bonito. Eu acho lindo. Eu também acho a bonito, iluminação, ela valoriza a pedra e ela Uhum. também traz uma luz pra bancada, né? Que é importante pra funcionalidade da cozinha. Muito bem. O cara gosta de pimenta, é dos meus, hein? Ele gosta. Esse Ó, um cliente ama abração, hein? cozinhar. Ó, pode me convidar lá que eu vou almoçar nessa cozinha. A gente faz uma tomada lá com essa pimentinha, você já ganhou meu coração. Inclusive, esse apartamento é uma ótima referência pra gente dessa transição que eu comentei dos ambientes passarem a ser integrados. Ah, é? Ela era separada da sala de jantar, tinha uma parede e uma porta. E esse cliente ama cozinhar e ama receber amigos, família. Aí ele falou, poxa, eu fico cozinhando isolado da galera quando tem visita aqui em casa. Aí a gente abriu tudo, fizemos uma ilha, e aí a mesa sai da ilha. Aí ele cozinha agora em contato com as pessoas. Suelen, eu tô vendo aqui que você tem um corredor de prato aqui, é isso mesmo? É isso mesmo, é a calha úmida, né, que a gente chama. Calha úmida, é. É porque os termos vão mudando e a gente vai... não acompanha tudo, né? Aham. Aqui tem algum equipamento aqui, o que é isso? Lava-louças. Não, lava-louças. Tá Sim. em moda lava-louça? Em todo Lava-louça lugar tá tem, muito, né? todo mundo quer agora. Mas É não queria. Antigamente o prático. pessoal não queria que falava que era enjoado. Agora as pessoas gostam. Gostam, A maioria mudou. dos clientes gosta. É isso aí. E lá um lixinho A embutido. lixeirinha embutida é bom que a bancada fica mais limpa, né? Mas você fez aqui, ó, a área molhada, a área seca, tudo Uhum. separado, tem mais bancada pra lá. Isso. Quando ele precisa cortar as coisas, ele corta aqui. Ou ele corta na ilha, que é Na logo ilha. aqui Tem uma atrás. ilha logo atrás? É. Muito bem. Uhum. Vamos lá, tem a próxima foto aí. Essa aqui é só a complementação daquele anterior, não é isso? Não, na verdade esse é Isso- outro. Nossa, é verdade. Parecido. Parecido? É parecido porque a gente usou o Mica, que é quase, não sei se é a mesma referência, mas também é o Mica. Mas esse projeto, ele já tem os toques dourados. Que coisa já linda, é hein? Aqui Esse aqui é já mais realmente moderno. é residencial, né? Esse É ambiente. residencial? É um lavabo, e aí os clientes queriam um ambiente bem impactante. Aí a gente trouxe novamente o cristalo com a iluminação, os Muito metais lindo. dourados que acompanham todos os detalhes do apartamento. E esse piso é o quê? Porcelanato? Esse piso é porcelanato. Então tá bom. Mas, ó, ficou muito bonito. O morador dessa casa aí, você tem bom gosto, hein, cara? E essa arquiteta sua arrasou. Mas o quê? Vamos lá. Tem uma madeira lá também, né? Uhum. Compondo o ambiente. Acabou? Parte de fotos? Sim. Então, isso é a neuroarquitetura sendo aplicada a olhos vistos aí. Uhum. Como é que você enxerga a arquitetura para 2025, Suelen? O que tem de elemento novo aí? A gente tem visto muitas tendências. A gente acompanha Uhum. casa cor e tal. Todo mundo puxa a sardinha pro seu lado, né? Uhum. Logicamente que quem é da indústria do porcelanato vai puxar a sardinha pro porcelanato. Uhum. Nós somos da pedra ornamental, vamos puxar a sardinha pra pedra ornamental. Sim. Mas é fato que os elementos naturais estão mais em voga hoje na arquitetura, né? Muito, muito. Se você observar, inclusive você mencionou a casa cor. A casa cor dos últimos 2 anos, a pedra natural está sendo muito valorizada. As pessoas começaram a entender isso, né? Porque eu digo assim, que a natureza, ela criou o que é lindo, perfeito pra gente. E nós, como arquitetos, tentamos trazer a perfeição que a natureza já criou para dentro do espaço construído. E as mostras de arquitetura, todas as matérias que você lê, elas estão buscando muito trazer a naturalidade, e a pedra natural está muito em foco agora. E você falou um pouco
dessa biofílica, Uhum, design biofílico. Design biofílico. O que seria o design biofílico, esse nome tão pomposo aí? O que é isso? Tá. O design biofílico, resumidamente, é inserir a natureza dentro dos espaços construídos. Mas vamos entender o porquê disso. Diga lá. Nós somos seres essencialmente conectados com a natureza. Se eu te perguntar, o que é um ambiente, quando você tenta imaginar um lugar perfeito para você, o que vem na sua cabeça? Rapaz, você apertou sem me abraçar, mas na hora que você falou aí, de imediato veio uma cabaninha numa montanha, olhando aqueles passarinhos, aqueles negócios aí. Legal. A sua resposta é a resposta de 99% dos meus clientes quando eu faço essa pergunta. É mesmo? É. Ou eles respondem isso, uma cabana na montanha. Eu lembro daquela casa do Clodovil. Você já viu a casa do Clodovil? Famosa, né? Agora já virou, não sei se ele morreu e tal, tava em disputa. Deve estar. Mas ele tinha um banheiro lá, fizeram uma matéria sobre isso. Ele tinha um banheiro que o vaso sanitário ficava virado pro penhasco, assim, né? Nossa, é Ele ficava incrível. fazendo as necessidades fisiológicas dele. Recebendo muito bem-estar da natureza. Pesquisa ali. no Google. Ô, Ricardo, digita aí, fazendo um favor pra galera ver aí. Digita aí, o banheiro ao ar livre do Clodovil. Vamos ver se a gente acha aí pra botar aqui. Ele tinha essa coisa, mesmo, ele falava disso. Já aí, trazia esse conceito, né? Quando ele tava vivo. Lembra do Clodovil? Você lembra do Clodovil? Sim. Você lembra, Carol, do Clodovil? Lembra não? Nossa vida, é um cara muito conhecido. Ele poderia ser arquiteto, ele era estilista de moda. Ele foi deputado e tal. Se Ricardo achar aí, nós vamos mostrar. Ele tinha um banheiro voltado para uma casa no alto, assim, e ficava o vaso sanitário voltado para o ambiente, assim. Incrível, né? Agora, quando a gente fala de natureza, Suelen, a gente fala de arquitetura exterior, né? E a gente fala de paisagismo, a gente fala de jardim, a gente fala de... esse conceito sempre teve em voga, sempre. Mas aí veio a onda de construções verticais, a gente entende, óbvio que a gente entende, por uma questão de ocupação de espaço, uma questão de demográfica mesmo, né? Não tem espaço para todo mundo viver e o pessoal foi fazendo as construções verticais. Mas um dos caras que quem estuda arquitetura, você deve ter ouvido falar desse cara, ou estudado esse cara, um dos caras quando me fala a mente, quando você vai falar de planta, Burle Marx, não é isso? Ele já trazia muito da Ele natureza. era o cara, talvez, entre aspas, um pai aí da arquitetura externa, né? Do jardinagem, do paisagismo. Ele é por aí mesmo? É você incorporar um pouco isso, o paisagismo, dentro da residência? Na verdade, não exatamente. O design biofílico, ele não tem tanto a ver com o exterior, mas sim com o interior. É a gente trazer a natureza para espaços construídos, para o interior dos espaços. Mas isso as vovós já fazem, ué. Faz aquelas hortinhas, faz aquelas plantinhas, bota samambaia, bota... mais ou menos. Então porque explica. Muitas vezes as pessoas acham que é só trazer planta, mas na verdade não é. Inclusive, eu tenho um cliente que não gosta de planta, é difícil ter pessoas que não gostam de planta, né? Mas tem clientes que não gostam e a gente consegue trazer a natureza de outras formas. É um conjunto de elementos. Então, o tipo de piso, o tipo de pedra, o tipo de iluminação, as texturas, materiais, tudo como um conjunto vai fazer com que exista natureza dentro daquele ambiente. Ô, Suelen, e é engraçado você falar isso, que a gente trabalha com rocha, né? Com pedra ornamental. E a gente se esquece, às vezes a gente se esquece, que os nossos antepassados, as primeiras residências eram pedras, concorda? Aí o que era a idade da pedra? O pessoal morava em caverna, meu irmão. Caverna é buraco em pedra. É mesmo. E tudo se desenvolveu, a habitação se desenvolveu em cima de uma pedra. Jesus já falava que você tinha que construir uma casa na rocha, não podia ser na areia.
O tempo inteiro a pedra está em voga na construção civil. Então esse elemento é muito importante, né? A rocha ornamental, não é isso? É importantíssimo. Pedra natural. A pedra natural é importantíssima. Inclusive, a gente usa muito no design biofílico, porque ela traz e resgata a natureza ali para dentro da casa do cliente. E, inclusive, o que eu acho muito incrível da pedra natural é que ela é uma peça única, né? Então, a gente nunca vai ter isso numa pedra artificial ou no porcelanato, por exemplo. A pedra natural, aquela chapa que o cliente está comprando vai ser única e exclusiva dele. Ninguém vai ter nenhuma bancada com os mesmos veios, com o mesmo desenho que ele. É um DNA, né? É isso aí. O famoso DNA da pedra, né, Ricardo? Que a gente fala aí. Conseguiu achar o Clodovil aí pra gente mudar de assunto aqui? Se você achou... Aí, ó. Olha o banheiro do Clodovil, não falei? Nossa, que legal. É o banheiro do Clodovil. Aí aqui é porque você pegou a interna, né? Aí, Carol. O vaso sanitário ficava no meio da... Tem alguma coisa mais biofílica do que isso? Isso é 100% biofílico. O vaso ficava lá tem a duchinha dele, olha lá. Aí tinha um chuveiro em algum lugar. Eles fizeram a reportagem, as britas aí, olha só. Que lindo. O banheiro biofílico do Clodovil. Aí aqui dá pra um penhasco aqui, ele vê a natureza. Nossa. Mas é isso. O que eu sempre falo muito com meus clientes, assim. A gente passa quase que 24 horas num espaço construído, né? Vamos falar um pouquinho de números, sem sermos chatos. A gente passa 90% da nossa vida em espaços construídos. Só que a humanidade ela existe há mais ou menos 200 mil anos. E as cidades existem há aproximadamente 6 mil anos. Então, olha quanto da nossa história a gente viveu na natureza e o quanto a gente vive nas cidades. E aí, as cidades e o ambiente construído, ela criou um afastamento, né? Quantas horas do seu dia você passa em contato com a natureza hoje? É muito pouco. Normalmente, a gente acorda dentro de casa, a gente vai para o trabalho, que é um ambiente construído, aí a gente circula ali na cidade de carro, volta para casa, dorme. É tudo construído. Só que a gente tem essa relação essencial e inconsciente com a natureza, ela nos faz bem. A primeira coisa que você me respondeu quando eu te perguntei o que é um lugar perfeito... um lugar no meio do mato, uma cabana no meio do mato. Porque inconscientemente a natureza te faz bem. Isso é da nossa essência e a ciência comprova isso. Então, quando a gente tenta trazer a natureza com esse conjunto de materiais que eu te falei, de elementos, para dentro da nossa casa, a gente está aumentando o nosso bem-estar. Sem que a gente perceba, isso aumenta a nossa qualidade de vida. Reduz estresse, reduz ansiedade, aumenta a concentração, aumenta a produtividade e aumenta a qualidade de vida. Então você acha que a arquitetura daqui para frente ela vai ser marcada com esses traços, né? Esses traços de conectar novamente a pessoa à natureza. Tenho certeza disso. Criar bicho faz parte disso? Não, né? Faz parte também. Faz? Os pets? O design biofílico, ele também traz o contato com os animais. Os pets, né? Eu não crio bicho nenhum, exceto meus peixinhos que estão lá. Então, vem cá. Vem rápido. Venha. Fale aqui para nossa... Isso que você acabou de falar, porque eu ouvi, ninguém mais ouviu que tá em casa. Vem cá, Carol, assistente da Sueli. Fala aí, Carol. Só repete o que você falou. Nós temos uns clientes que eles gostam muito de nadar. Então, nós colocamos um pendente na sala de estar deles que aparenta ser uma água viva, né? Que remete também a essa coisa do mar e da natureza. Também quadros, né, Su? De mar e tal. Tem foto dessa aí, Sueli? Pronto, não. Eu vou lá dia 2 de janeiro tirar foto desse apartamento. Eu quero ver. Manda pra nós vamos postar aqui no nosso quadro Arquitetos do Brasil. Ok. Suelen, tem alguma consideração que você quer fazer pra galera, pros seus clientes, pros seus parceiros, pro mercado? Uma mensagem aí do escritório Suelen Belúcio? Sim, gostaria de reforçar um pouco do que a gente falou aqui hoje, né, sobre a importância da neuroarquitetura. Acho que todo mundo, quando pensa em construir ou pensa em reformar, tem que buscar
um escritório que entenda a essência da sua família, que não esteja reproduzindo padrões, mas que esteja buscando entender quem são vocês, o que faz sentido para vocês, o que vai refletir a sua essência dentro da sua casa. Porque a gente precisa se identificar com o espaço que a gente mora. Ele tem total influência na nossa vida inteira, no que você vai sentir, em como você vai dormir, como você vai produzir durante o dia. Então, eu acho que a neuroarquitetura é a tendência do futuro. É algo que já está sendo muito, muito comentado agora, e eu acho que os arquitetos eles precisam entender a arquitetura como o ser humano como centro, e a gente tentar sempre estar unindo todos os elementos da forma certa para que os espaços onde a gente vive impactem de forma positiva na nossa vida. Muito bem. Suelen, esse é o nosso primeiro programa em que a gente tá soltando aí o programa número 1, Pó de Pedra Arquitetos do Brasil. A gente está fazendo isso com muito carinho a você, arquiteto, a você, decorador, você, design de interiores, você, tomador de decisão da obra. Vai ser um prazer sempre, assim como a Suelen, trocar uma ideia sobre arquitetura, o que é tendência, conceitos diferentes, o que a arquitetura tem feito em prol do mercado e da construção civil, o mercado da habitação e tudo mais. E, Suelen, a nossa mensagem aqui, como operadores, como pessoas que operam o setor do mármore e granito, é que você especifique mesmo pedras naturais. Contem com a gente como parceiro. Pode enviar conteúdos para nós aqui, bem elaborados, viu, Carol? Prepare alguns conteúdos bacanas que a gente vai divulgar, não temos problema nenhum com isso. A gente quer fomentar o mercado. Para todos vocês que são arquitetos que amam a pedra natural, a gente tem alguns projetos aqui, Suelen, decorrentes. O Pó de Pedra é uma linha de ação de um projeto de valorização das rochas ornamentais que nós estamos construindo, das pedras naturais. E um desses projetos chama Coração de Pedra, Amor pelas Rochas Ornamentais. A gente tem incentivado, instruído, criado canal de comunicação. A gente quer te convidar para o próximo momento você vir aqui dar uma palestra para os nossos vendedores, falando um pouco sobre esse conceito, para a galera ter argumento para conversar com o mercado, defender isso, explanar essa ideia, porque é muito importante você que está em casa, você dona de casa, você construtor, você operador da construção civil, entender que as coisas mudaram. Não dá mais para a gente ficar fazendo casinha, replicando casinha de BNH, e BNH já acabou há muito tempo. Não dá para a gente ficar fazendo, com todo respeito a todo mundo que vive em apartamentos replicados, mas a arquitetura está mudando. O espaço que você vive, Bruno, eu vivo num apartamento aqui, não é o meu ideal, ele tem 40 metros quadrados, está apertado. Cara, invista em qualidade de vida, conecte-se à natureza, não é isso, Suelen? Procure elementos que vão agregar valor ao seu dia a dia, viva melhor, interaja melhor com os espaços, interaja melhor com a natureza, com a construção, com a arquitetura que está ao seu redor. Como eu estava falando aqui, às vezes a gente acha, vou botar pedra no meu banheiro, é muito caro. Cara, você está pagando um horror de absurdo no metro quadrado de um apartamento para morar numa área que você considera nobre, ou numa área melhor localizada, ou naquele bairro que você tanto quis. Eu estava conversando com a Carol aqui, estou pegando no pé da Carol aqui, porque a Carol é muito simpática e ela é uma menina boa aqui. E eu estava falando com a Carol, ela mora na Serra. Eu acompanhei o boom imobiliário da Serra. A Serra era uma cidade que ninguém queria ir na Serra, ninguém queria morar na Serra. Era uma cidade que saía nos jornais aí como uma cidade indesejada, de violência e tal, de pobreza. Hoje a Serra avançou demais, é uma cidade que todo mundo quer morar. Por quê? Porque foi se valorizando o uso dos espaços. Grandes condomínios indo para lá. Lá ainda tem muitas casas também, né? Muitos condomínios de casas, né? Em que as pessoas colocam áreas verdes, valorizam, etc e tal, constroem.
Então, o uso dos espaços valoriza a arquitetura, valoriza o valor dos imóveis, valoriza a sua qualidade de vida. O que todo mundo quer numa casa próxima à sua casa? Uma boa pracinha para quem tem filho brincar, para você fazer uma caminhada. Todo mundo quer e valoriza isso, né? Então, o Pó de Pedra Arquitetos do Brasil é um espaço para, assim como a Sueli, a arquiteta Sueli, trazer aqui você, arquiteto, você decorador, você design de interiores, você urbanista, você nós falamos aqui do exterior, como o Burle Marx lá, você que é paisagista, quem opera a ocupação de espaços é bem-vindo para estar aqui batendo um papo com a gente, sempre com a ótica da pedra natural. Você sempre será bem-vindo aqui quando você valoriza o uso das rochas ornamentais no seu projeto. E você, dona de casa, saiba que a pedra natural é muito mais acessível do que, às vezes, pessoas do mercado têm falado para você, né? Não é, Sueli? Sim, é sim. Tem condição de você revestir uma área externa aí, uma borda de piscina, vai botar só cimento? Ah, aquele monte, com todo respeito ao cimento também. Nós não estamos aqui querendo brigar com ninguém, não, com nenhum setor, não, mas nós estamos defendendo o nosso. E o nosso setor é conectar a natureza. Acho que não é uma disputa, mas existe o lugar certo para cada material ser aplicado, né? Exatamente. E uma pedra natural, ela faz muita diferença. Muita diferença. Então, você que está aí, que quer falar do seu projeto com a gente, entre em contato conosco. A Sueli tá abrindo aqui, estreando esse canal de comunicação Pó de Pedra Arquitetos do Brasil, programa número 1. E para mim foi uma honra, viu, Sueli? Uma Igualmente. moça nova, uma senhora nova. Um abraço pro seu esposo lá, o bombeiro. Nossa, qual é o nome dele? Bruno. Ô, nome bonito, hein, rapaz? Ô, Brunão, você é dos bons, hein? E obrigado por acreditar na gente, se deslocar até aqui, o nosso espaço. Um abraço pro seu irmão também, o Alan, parceiro nosso aqui. E é sempre uma honra te receber. Queremos você mais vezes aqui pra gente falar um pouco mais desses projetos. Eu quero ver esse projeto aí da Água Viva aí. Me interessei, fiquei curioso. E você que tá em casa, curta, comente, compartilhe, divulgue, ajude a gente a divulgar esse episódio tão maneiro, tão bacana. Mande para os arquitetos que você conhece, manda para o pessoal aí do pedreiro da sua casa, nosso amigo pedreiro. Pedreiro, I love you so much. Você é nosso queridão aqui, a gente vai trazer os pedreiros, os assentadores de pedra aqui também para falar. O nosso programa é eclético e ao mesmo tempo prioriza os valores das rochas ornamentais conosco, tá bom? Esse foi um programa especial, um programa de estreia, um programa de inauguração. Agradeço mais uma vez você, Suelen, a nossa querida Carol aqui acompanhando. E você de casa que está aí, interaja com a gente, deixa um comentário, faça essa graça conosco aí. Seja sempre bem-vindo, que sempre tem conteúdo de qualidade aqui. Afinal de contas, Pó de Pedra, falar de pedra ficou mais leve.